A atenção é a moeda de troca mais importante nos dias atuais. E a pergunta que fica, que eu queria que você raciocinasse durante todo esse episódio, é se você está deixando a sua família mais rica com essa moeda, que é a atenção, ou se você está deixando a sua família passar fome com essa moeda. A verdade é que todos os grandes marqueteiros, né, de todas as grandes empresas, elas investem milhões e milhões e milhões em estudos sobre como prender cada vez mais a sua atenção, né? Porque é dessa atenção que surgem os relacionamentos com o cliente e as vendas, né? Que é o objetivo final de todo marqueteiro. Por que isso? Porque você só compra aquilo que você conhece e aquilo que você gosta. E para isso, eles precisam da sua atenção para que você olhe para aquele produto, para aquele serviço e durante um tempo, refletindo, você veja, cara, aquilo ali realmente faz sentido para mim. Com a sua família, acontece exatamente a mesma coisa. E, obviamente, se você não dedica atenção para eles, absolutamente nada vai acontecer. Não vai ter venda ali, né? Não vai ter relação, não vai ter absolutamente nada. Então, o episódio de hoje eu queria deixar um aviso, né? E uma forma de você enxergar as distrações da sua vida. Aqui eu vou falar especificamente de celular, né, porque é o mais comum, mas você pode pensar nisso como qualquer outro tipo de distração também. E como é que a gente faz para se manter atento ao que realmente importa, ou seja, para as pessoas que a gente ama, né? Então, nesse episódio, eu vou destrinchar um pouco qual é aquele ciclo vicioso, né, que a distração causa no nosso casamento e com nossos filhos também, mas eu vou falar mais do casamento porque é mais visível, né? Segundo, qual é a virtude que, se você não desenvolver, a sua família não vai ter a menor chance de continuar coesa, unida e amando uns aos outros, né? Terceiro, como você faz para amar mais a sua família? Com um ajuste simples nessa questão da atenção. O ajuste, ele é simples, né? Simples de explicar, mas obviamente ele não é fácil de fazer, porque senão todo mundo estaria fazendo e ninguém teria problema com falta de atenção, né? Então vou deixar essa dica aqui para você. E no final do episódio eu vou te fazer algumas perguntas, né, sobre esse assunto da questão da atenção, da distração. E eu quero que você reflita de uma forma muito honesta, muito franca, se você está realmente se entregando a essas distrações do dia a dia ou se você está conseguindo focar naquilo que realmente importa. Bom, esse vídeo ele é baseado em uma das aulas, né, do chamado paterno, que é o meu treinamento para chefes de família como você, que quer ser mais respeitado, mais admirado pela sua família, pela esposa e os filhos, e quer saber melhor se você está fazendo um bom trabalho ao conduzir a sua família, né? Muita gente me procura, às vezes, comentando que às vezes a pessoa já sabia do conteúdo que eu estou falando. Ah, não, aquele vídeo específico eu já sabia, mas é bom para reforçar, porque a gente sempre esquece e tal. Uma forma de você conseguir usar o chamado paterno, né, que é o meu treinamento, é exatamente para você entender se você realmente está no caminho certo, né? Afinal de contas, tem um processo avaliatório lá dentro, né, que é a mandala da liderança paterna, e aí você consegue ver, digamos que você gabaritou lá, né? Porra, 10 em todos os quesitos. Beleza. Então, realmente, você, porra, tá no caminho certíssimo, é só continuar, é só manter. E muitas vezes a gente tem essas dúvidas porque não ensinam essas coisas pra gente na escola, né? A escola tá muito preocupada com coisas muito importantes, tipo a reprodução das planárias, né? Ensinar a calcular, sei lá, a área de um cone, essas coisas assim super úteis e tal, que, né, a gente vai usar com certeza durante toda a vida, coisas da maior importância. Mas essas coisas que são supérfluas, né, como por exemplo, como cuidar de uma família, como amar os filhos, como amar mais a esposa, isso aí não, isso aí é um tipo de formação que você se vira aí, irmão, se vira, aprende sozinho, sei lá, faz seu corre aí. Então, talvez o chamado paterno, para você que tem convicção, né, tem pelo menos uma suspeita de que está sendo um bom chefe de família, lá dentro você vai ter realmente a certeza disso, né? Agora, se você não acha que é o momento de investir num treinamento, investir num curso que vai te exigir um certo comprometimento, né? Você vai comprar o curso, você vai ter que assistir às aulas, você vai ter que colocar a coisa em prática. Se você acha que isso não é o momento para você ainda, tudo bem.
né, mantém aqui no conteúdo gratuito. Eu só te convido, então, a conhecer o meu Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de apoio, né, o nome já diz, e que lá você consegue contribuir com míseros R$ 7 mensais e você me ajuda muito a conseguir tocar esse projeto, né, com os gastos e as coisas que eu preciso fazer aqui. Eu consigo ter um certo alívio, né, digamos assim, no investimento financeiro que eventualmente eu preciso fazer. E aí eu já queria deixar o meu muito obrigado aqui, porque eu abri há pouco tempo o Apoia-se, né, e já tem lá um membro apoiando, que é o Felipe Simer. Então, toda vez que tiver membros novos aqui, toda semana eu vou citar o nome aqui, né, e deixar aqui meu muito obrigado. Muito obrigado de verdade para você que ainda não apoia, mas que vai apoiar depois desse vídeo. O link está aqui na descrição também. É o segundo link. O primeiro é o do chamado paterno. O segundo é o link do Apoia-se. Agora, se você realmente é pão duro ao extremo e não quer tirar o escorpião do bolso de jeito nenhum, você consegue me ajudar também compartilhando o vídeo, curtindo, comentando aqui, porque você sinaliza para o YouTube que você realmente gostou do conteúdo e ele entende que ele vai ter que entregar isso para mais gente. Afinal, está sendo bem recomendado, digamos assim, né? Então, se o que você pode fazer é compartilhar o vídeo e fazer esse vídeo chegar mais longe, eu claramente vou ficar muito feliz, aceito de bom grado a sua contribuição. Desde já, muito obrigado a todo mundo aqui. Bom, vamos para o que interessa, né? Eu não sei se você já percebeu ou se você já presenciou, mas acontece muito de alguns casamentos e algumas famílias inteiras, né? Elas vão se afundando simplesmente por uma falta de olho no olho, uma falta de conexão, né? Isso pode parecer um problema pequeno, mas quando você percebe isso no longo prazo, você vai vendo que isso vai gerando uma bola de neve, vai gerando um ciclo vicioso, que ele é muito perverso porque ele é lento e ele é silencioso também. Só que ele acaba sendo muito cruel no longo prazo, né? Eu gosto de, quando eu vou falar disso aqui, eu gosto sempre de dar aquele exemplo da alegoria daquele sapo que você coloca numa água, começa a ferver, né? Você bota o sapo ali dentro. E dizem os biólogos, né, que o sapo, como ele não tem o sangue quente como a gente, né, ele meio que se adapta ao meio e tal, ele tá ali de boa na panela, né, e aí começa a esquentar no fogo baixo, ele não percebe que aquilo está esquentando. E aquilo vai meio que esquentando devagarzinho, e ele não percebe que aquilo é perigoso para ele. Em determinado momento ele simplesmente morre, né? Então o sapo ele vai sendo cozinhado literalmente de uma forma imperceptível. E é mais ou menos isso que acontece quando você abre mão da sua presença e abraça uma vida focada em distrações, né? E aí eu queria colocar aqui uma espécie de roteiro, né, de um ciclo vicioso que geralmente acontece, para você poder, de repente, investigar se está acontecendo isso com você e se tiver, realmente é caso de você intervir de alguma forma, né? E aí eu vou mostrar como intervir nisso ao longo do vídeo. Bom, pensa o seguinte, né, no momento zero, aqui, lembra daqueles gráficos de matemática, né, no tempo zero, né, no gráfico da física, no tempo zero o que a gente tem é isso aqui. Bom, no tempo zero o que tem? Você e sua família, né, do jeito que vocês estão agora. Conforme esse tempo vai passando, algumas coisas vão mudando, né? As pessoas elas mudam, a vida humana ela é dinâmica, portanto você vai mudar praticamente toda semana, talvez. Claro, né? As coisas mais fundamentais elas vão ficando, mas a gente tem mudanças ao longo da vida em praticamente todos os aspectos, né? E aí as pessoas vão mudando, você vai mudando, a sua esposa vai mudando, seus filhos vão crescendo e vão mudando. E aí cada um vai meio que amadurecendo para um lado, né? Vocês não têm uma sinergia que faz com que vocês combinem um certo amadurecimento no mesmo sentido. Então vocês começam a perceber que vão começando a se distanciar. Com o tempo, depois você não acompanha essas mudanças porque você não está atento. Conforme você escolhe não prestar atenção na sua esposa e não prestar atenção nos seus filhos da forma correta, interesse genuíno, você vai perceber daqui a pouco que você já casou, sei lá, 15 anos, 20 anos,
que a sua esposa é outra pessoa, daquela que você lembra dela, né? Você vai ver que seus filhos não têm mais 1 ou 2 anos, eles estão com 9 anos, sei lá, 9, 11, 12, 15, e já viraram pessoas completamente diferentes. E aí, quando chega nesse ponto, vocês provavelmente já não conseguem muito se comunicar mais. Por quê? Porque você não faz ideia mais de quem são essas pessoas. Essa comunicação não é que ela não acontece por um capricho, por um detalhe. É que chega num ponto que ela já não é mais possível. Você não consegue mais conversar com seu filho adolescente. Porque ele mudou tanto nesse caminho e você não estava atento a isso, que ele realmente te vê como um estranho, né? Os hobbies e os momentos que deveriam ser alegres, eles já não existem. A casa, ela vira uma espécie de um dormitório conjunto entre várias pessoas estranhas, né? E isso é muito triste, porque isso poderia ter sido evitado, né? Mas foi deixar o sapo cozinhando, cozinhando, a coisa tá degringolando, né? Com o tempo, isso é um próximo estágio, talvez um último estágio antes de um divórcio ou algo assim. Com o tempo, começa a passar na sua cabeça algo do tipo: pra que diabo eu tô fazendo aqui nessa casa? Se eu tô com esse monte de gente estranha, minha mulher não me ama, tá nem aí pra mim mais, eu também não tô muito aí pra ela. Meus filhos já estão começando a pensar em, sei lá, sair de casa, morar fora, também já não me conhece direito. E aí você pode até tentar forçar uma barra, né? Forçar uma amizade com o filho e tal, mas não vai adiantar muito, principalmente se ele for adolescente. E aí, de fato, cara, você começa a pensar que não faz sentido continuar morando com esses estranhos. Por quê? Porque, porra, pra morar com um estranho, eu moro pelo menos com alguma pessoa que não me dá tanto gasto, sei lá. Eu moro divido o quarto com um colega, alguma coisa. Não faz sentido, né? E aí aquele bichinho, né, da felicidade, né? Fala assim, não, eu tenho convicção de que eu preciso pensar em mim em primeiro lugar, porque eu não estou feliz aqui, vou buscar a felicidade em outro lugar. E aí esse ciclo, ele acaba sendo bastante peculiar de cada um, né? Mas no geral ele segue esses passos assim, né? Esses passos eles acabam sendo inevitáveis quando você cultiva um distanciamento emocional e uma desatenção entre você e a sua família. E aí a dica que eu te dou, se você percebeu alguma coisa desse tipo no seu dia a dia, alguma coisa desse ciclo, né, acontecendo, você realmente precisa quebrar esse ciclo. Você precisa, se você quer realmente salvar seu casamento, salvar sua família, você vai ter que mudar drasticamente a sua atitude. E o quão drástico vai precisar ser depende de quanto tempo você já está ignorando e alimentando esse distanciamento emocional e essa desatenção entre você e a sua família. Porém, existe solução. A solução é um dispositivozinho muito peculiar, muito curioso, chamado continência. A continência, ela não chega a ser uma virtude por si só, porque ela é uma espécie de pré-requisito para a virtude da temperança. O que é a temperança? A temperança é a capacidade que o ser humano tem de dosar aquilo que é bom para ele e usufruir daquilo até o ponto em que vai deixar de ser bom para ele e começar a virar um abuso ou um vício, né? O temperante é o que sabe a hora de desistir ou de parar com alguma coisa caso ela comece a dar problema, caso ela comece a ser muito mais um defeito ou um vício do que um simples desfrutar de alguma coisa. E a continência ela é o primeiro passo para isso. A continência é quando você realmente contém, ou seja, você bloqueia algo que não faz sentido continuar. Beleza, então como é que a gente faz para ser um chefe de família, um homem continente? Se você parar para pensar, na nossa realidade atual, é muito difícil você ignorar uma verdade que é quase que uma verdade absoluta mesmo, né? Que se você não fizer um esforço gigante, se você não estiver atento, se você não for intencional em relação às distrações que a gente tem pelo dia a dia, você vai ser engolido por elas. Isso é fato. Isso não é uma coisa de agora. Eu lembro quando eu jogava videogame, na época que eu era
mais novo, né, adolescente e tal, até pouco tempo atrás, quando eu ainda jogava, eu lembro que quando você começa a entrar naquele mundo ali, você tem a sensação de fato de estar meio que morando dentro do jogo. Isso vale para videogame, isso vale para jogos de computador, isso vale para redes sociais. Você realmente é transportado para dentro daquela porcaria. De forma que, para que alguém consiga a sua atenção, essa pessoa vai ter que fazer um esforço de te desconectar. É quase como se fosse um imã, né? Você tem um imã no seu cérebro sendo atraído por um outro imã no celular. E aí você está numa ligação tão forte que para quebrar isso você precisa de um bloqueio ou uma chamada, alguma coisa muito forte para romper esse contato. Isso sempre foi assim com jogos, eu sempre senti isso, só que hoje em dia tem o agravante de que a qualquer mínimo sinal de tédio no dia a dia, em qualquer conversa, a gente leva a mão no bolso e pega lá o celular. Então a gente tem aquela dosezinha de distração para preencher aqueles momentos de tédio e vazio e de chatice, né? A gente tem ali no bolso de uma forma muito fácil, muito automática. E sabe qual que é o grande problema disso? É que a sua família ela não consegue competir contra isso. Porque os seus filhos eles não piscam com notificação, eles não dão. Não tem nada piscando, não tem nada se mexendo na cara deles, na cabeça deles. A sua esposa não tem uma função de troca de tela para você ficar girando ela num feed ali, né? Não tem nenhuma novidade vindo dos seus filhos nem da sua esposa. Como essas novidades fresquinhas que vêm do feed de forma infinita, né? Então, o que acontece é que dentro de casa, o que você vai ter? Você vai ter algumas pessoas que são meio chatas mesmo, são meio irritantes, e que estão sempre, no geral, né? Estão sempre trazendo mais problema do que trazendo grandes prazeres sensíveis, né? Grandes prazeres sensoriais para você. Então, no fundo, cara, é uma luta bastante desigual. A luta a luta pela sua atenção, né? Entre o celular e entre a sua esposa e seus filhos. E aí, qual que é o pulo do gato aqui? É que você vai precisar muito lidar com essa tentação de adquirir novas doses de feed, novas doses de dopamina, novas doses de novidade, porque a sua vontade, a sua faculdade da vontade vai ser a única barreira que a sua família tem para evitar esse distanciamento irreversível que eu descrevi naquela bola de neve. E é por isso que ser continente, ou seja, buscar essa continência de forma voluntária, ou em outras palavras, abrir mão daquela distraçãozinha que você está sempre buscando para preencher um vazio ali no momento do dia, usar a sua vontade para isso é o único caminho possível para um chefe de família responsável e ciente dos deveres conseguir manter a família unida, manter a família coesa. Aí você vai falar assim, não, Rafael, mas eu não tenho esse problema, porque eu realmente eu sei usar, né? Eu tenho um limite e tal. Tem umas pessoas que têm uns aplicativos, né? Não, dá um determinado X minutos de uso, aí ele bloqueia, você não consegue mais usar e tal. Beleza, só toma cuidado com uma coisa, tá? A pessoa que está entrando numa coisa de vício, a primeira coisa que ela vai fazer é virar uma espécie de mestre, uma espécie de mega samurai em inventar desculpas para aquilo ali, né? Eu sei porque a vida inteira eu lutei contra o peso, né? Não cheguei a ser obeso, mas a vida inteira estive pré-obeso ou algo assim, né? E aí eu sei por experiência própria, como um viciado, como é que a pessoa ela fica criando mundos imaginários para se validar com aquilo. Não, veja bem, é só um negocinho aqui. Não, isso aqui não tem problema, isso aqui não sei o que. Aqui não sei o que lá. Sabe, você vai criando desculpas e mais desculpas e mais desculpas para você conseguir viver dentro daquele vício sem a culpa.
Por isso que chama desculpa, né? Você vai tirando a culpa de você, você vai tirando a culpa, vai tirando. E aí você consegue alimentar o seu vício sem que você tenha que encarar o fato de que você está viciado. Com tela é a mesma coisa, né? Beleza, deixa aí os aplicativos, deixa aí esses monitoramentos que você, né, tem algumas pessoas que usam, mas toma cuidado para você não começar a se enganar demais, porque é muito fácil isso acontecer. No fundo, quando a pessoa se entrega ao vício, né, ela está indicando, ela está escolhendo, ela está preferindo abraçar as distrações, abraçar essa diversão, esse preenchimento do tempo com distraçõezinhas, do que encarar a decisão que é difícil de rejeitar tudo isso. Eu, por exemplo, agora eu parei de comer doce, né? Eu cheguei num ponto que, cara, ou eu sou radical, igual eu fiz com tudo, né? Eu fiz com a bebida, eu fiz com videogame e agora eu tô fazendo com doce. É uma merda. Porque, porra, seu corpo pede o tempo inteiro e tal. Agora tá mais tranquilo, que já tem uns, sei lá, uns 20 dias já. Não tem isso tudo, deve ter uns 15, mas enfim. A primeira semana foi terrível, cara, mas eu botei na cabeça, sabe por quê? Porque você começa a dar essas desculpinhas. Então você vai ali, mete uma colher de doce de leite pra dentro, do nada, porque sim, né? Não, doce de leite é feito, é artesanal, negócio natural, aí você vai criando. Não, porque não sei o que, isso aqui é legal. Ah, não, isso aqui é só um negocinho aqui depois do almoço, isso aqui é tranquilo, não tem problema. Aí aquilo vai juntando ao longo de uma semana. Você comeu uma tonelada de açúcar e tá feliz da vida. Por quê? Porque na sua cabeça aquilo não tem nada demais. E aí as coisas não acontecem do jeito que você quer na frente do espelho ou na balança, e aí você fica frustrado. E aí depois vai. E aí vira esse conflito, né? Entre você fingindo que tá tudo bem e você tendo que encarar a realidade mais cedo ou mais tarde. Então é melhor a gente encarar a realidade mais cedo e resolver o problema, né? Reforçando de novo, o viciado ele é uma máquina super azeitada, super ajustada de dar desculpas, né? E aí ele vai tentar não encarar o óbvio, que aquilo está prejudicando ele fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, familiarmente, enfim, tá prejudicando como tudo, né? Como tudo na vida. Então só fica alerta com esse tipo de coisa, beleza? Bom, por que eu falei lá no começo do vídeo que usar a continência ou ser temperante acaba sendo um exercício de amor com a sua família? Para pensar comigo, você realmente diz que ama a sua família, certo? Você diz que faria qualquer coisa por eles, você fala às vezes, né? Algumas pessoas ficam repetindo isso às vezes como um mantra, não, porque eu morreria por eles e tal. Aí eu te faço uma pergunta simples. Você desligaria o seu celular por eles? É uma pergunta a se fazer. Porque, cara, vamos ser bem honestos, 99,99999% das pessoas nunca vai precisar morrer pela família. A gente não vai precisar disso. Provavelmente, estatisticamente, a chance disso é pequena. Mas desligar o celular por eles é uma coisa que você vai precisar fazer. Então, beleza. Então vamos sair da abstração e vamos para a prática. Você conseguiria fazer isso? Seria capaz de passar ali umas 2 horinhas na parte da noite, digamos ali. É claro que isso vai depender de rotina para rotina, mas digamos ali de 6 da tarde até 8 da noite, até a hora de dormir dos meninos. Você vai conseguir passar esse tempo sem tocar no celular? Simplesmente focado neles, conversando, se distraindo, se divertindo, fazendo perguntas, tentando entender como foi o dia deles, tentando puxar dos seus filhos algum assunto que tem sido importante para eles. Você não sabe se eles tiveram um dia difícil na escola, se eles sofreram bullying, se eles tomaram um soco na cara, se aconteceu alguma coisa legal, se um coleguinha deles ou uma coleguinha tratou ele bem. E aí? Se você não dedica esse tempo para eles, como é que você vai descobrir isso? E aí parece uma questão besta, mas se você já está numa fase mais avançada desse vício, né, em distrações, provavelmente se você tentar fazer isso, você vai ficar muito incomodado. Você vai ficar sentindo um vazio tremendo, você vai morrer de tédio, você não vai conseguir lidar com aquilo. Você vai levar a mão no celular, no bolso, né, no bolso imaginário ali, mesmo que você não esteja com o celular no bolso. Mas você vai levar a mão no bolso toda hora, porque você vai
querer aquela distração para preencher esse vazio. E eu estou falando dessa questão de conversar e perguntar e conhecer melhor o que está acontecendo com as pessoas da sua família, porque Santo Agostinho dizia que o amor ele só pode ser construído através de 3 coisas. E essas 3 coisas precisam estar presentes. A primeira delas é conhecimento. Você precisa conhecer aquilo que você está buscando amar. Segundo é a compreensão. Você precisa compreender de alguma forma aquilo que você está buscando amar. E o terceiro ponto, o ponto final, que é uma consequência dos outros 2, é a intimidade. Você precisa ter intimidade com algo, senão você não consegue amar aquele algo. Caso você falhe em algum desses 3 passos, você vai ter, no final das contas, um amor meio incompleto, que ele vai ser, na verdade, condicionado a certas circunstâncias, né? Que por natureza já é, por definição, né, um amor mais frágil, né? Pode até ser um amor, você sentir aquilo como um amor de verdade, mas ele é frágil, porque no momento que as circunstâncias não forem boas, se você não tem intimidade com a sua família, se você não compreende a sua família, ou seja, se você não conhece eles de alguma forma bem profunda, qualquer variação de circunstância vai te fazer questionar o que você está fazendo ali. Portanto, fortalecer a sua vontade e fazer esse esforço voluntário de abandonar as suas distrações e viver no mundo real, com todas as chatices, com todos os problemas, com todo tipo de normalidade, né, com a sua família, pode ser, sim, de fato, considerado uma prova de amor importante. Você está abrindo mão daquilo que você prefere para fazer aquilo que é o certo. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver o amor como um guia, né? Bom, então eu queria trazer aqui para você algumas coisas para você refletir, para você tentar entender como é que está acontecendo na prática real da sua vida esse exercício da continência, né? Queria que você respondesse as perguntas que eu vou te fazer com toda a franqueza do mundo. E você pode se lembrar que absolutamente ninguém vai saber dessas respostas, porque talvez pode acontecer, isso acontece com a gente tem um pouco de vergonha de ser honesto com certas coisas, né? E aí a gente descobrir que a gente está sendo um merda. A gente às vezes é orgulhoso em relação a isso, né? Não, eu sou um bom pai, não, eu sou um bom marido. E aí quando você para raciocinar, você vê que bosta que você está sendo. Eu queria te pedir para não ter medo disso. Afinal de contas, absolutamente ninguém, além de você e de Deus, vai saber quais são as suas respostas. Você só tem a ganhar, sendo sincero com você mesmo. E Deus, você mentir para Ele ou não, vai fazer a menor diferença, porque Ele conhece profundamente o seu ser, né? Então, no fundo, não tem por que ficar maquiando as coisas, né? Então, faça um exercício assim de uma franqueza brutal consigo mesmo, de responder isso aqui da forma mais honesta possível, tudo bem? Vai ser ótimo para a sua melhoria. Primeira questão, eu quero que você se pergunte isso em primeira pessoa. Quantas horas do meu dia são roubadas por distrações inúteis? Dá uma zapeada aí nos seus dias, normalmente como é que eles são, e me diz aproximadamente, me diz não, né? Diz para você mesmo, quantas horas por dia do seu dia são roubadas por merda, coisas que não servem para nada. Segundo, tenho consciência de que a minha esposa e os meus filhos de fato competem contra esses estímulos pela minha atenção? Você entende que não é possível você ficar com a cara no celular e dar atenção para os filhos e para a esposa ao mesmo tempo? E que eles estão de fato concorrendo com a sua atenção, e a sua atenção é um bem escasso, afinal você só consegue dedicar atenção para uma coisa de cada vez, apesar de a gente estar numa era que todo mundo agora é multitask, né? Multitask, eu faço muitas coisas e tal. É mentira, tá? Se for pegar qualquer estudo sério sobre isso, você vai ver que é uma patifaria que inventaram para vender mais café, né? Só pode ser isso. Terceiro, eu sou capaz de resistir ao impulso de buscar distrações quando eu me sinto entediado ou frustrado no meu dia a dia?
Se você não é capaz de resistir, você vai ter um problema para isso. Então você vai ter que jogar uma luz de intenção nisso. Você vai ter que tentar buscar, nesses momentos de frustração ou de tédio, quando é que você põe a mão no bolso para buscar uma distração qualquer e fugir daquilo, né, de alguma forma. E aí você tem que, de fato, deixar o celular longe para que isso não vire uma fuga, né? E por último, eu tenho a coragem de me disciplinar para estar realmente presente com a minha família? Se sim, parabéns, é muito importante que você mantenha, senão, realmente você precisa fazer alguma mudança nesse comportamento. Porque, de novo, né, a gente tem uma bola de neve que vai só aumentando, vai só piorando. Que se você deixar para remediar isso depois, provavelmente vai ser tarde demais. E como um último recado, eu queria só deixar algumas coisas aqui para a gente resumir, né, qual é o ponto central dessa aula. Primeiro, né, quem não domina as próprias distrações vai estar sempre sendo dominado por elas. E é uma coisa que você não controla, né? Você vai ter distrações o tempo todo, coisas vão acontecer o tempo todo, e se você se permitir ir na correnteza, você realmente não vai ter uma vida, você vai ter uma subvida, porque você não vai conseguir fazer absolutamente nada que presta, nada, você vai conseguir construir nada que vale a pena ser construído, né? E aí, depois dessa prática, né, de um pouco mais franca e um pouco mais correta em relação à continência, você vai perceber que um homem continente é aquele que aprende a olhar em volta de onde ele está com os olhos atentos. E aí o que acontece é que ele deixa de ser um espectador distraído e volta a ser o protagonista daquele ambiente. No caso aqui, a gente está falando da própria casa, né? Se voltar a ser um protagonista do que acontece dentro da sua casa é muito importante, porque senão você não vai conseguir ser um chefe de família admirado, respeitado e que as pessoas levem em consideração. Então, quando você pensa em exercitar a continência, entenda que você não precisa ou você não pode encarar como uma forma de repressão. No fundo, é o contrário. É uma busca que você faz por liberdade, por você não virar um escravo daquelas coisas que estão acontecendo no seu celular, para você não virar um escravo da busca por prazeres rapidinhos ali num feed que você precisa ver, porque senão você vai estar perdendo coisa, e a última notícia importante que você precisa saber, senão você não pode dormir sem saber das últimas coisas e tal. E aí você vai perceber que o fruto dessa liberdade que você vai cultivar depois que se livrar disso é o conhecimento real das pessoas que estão com você e o amor por aquilo que mais importa, que são a sua esposa e os seus filhos. Então é um tipo de coisa que não é fácil, né? É um tipo de exercício que exige muita disciplina porque não tem ninguém vendo, né? Quando você é viciado em cocaína, sei lá, alguma coisa assim bem esdrúxula, né? Bem radical. Quando você tem o vício em cocaína, você não pode simplesmente estar numa mesa com sua família, sei lá, e pegar o pó e jogar na mesa e sair cheirando. Porque você tem olhos te vigiando ali. Você tem um tipo de papel social para cumprir, né? Quando você é viciado em pornografia, é a mesma coisa. Você precisa estar fora dos olhos da sociedade para você exercer aquele vício. Então, existe ali um tipo de repressão natural, social, né? Quando você fala de vício de celular, isso não acontece. Porque você pode alimentar o seu vício em qualquer lugar. Não é socialmente problemático você ser viciado em celular em público. Então o que acontece é que a gente acaba perdendo o pudor de encarar aquilo como um vício. A gente perde a noção de que aquilo é um problema que pode desregular o funcionamento do seu cérebro e pode destruir a sua família no longo prazo. Então, se você acha que esse conteúdo aqui é importante e que te ajudou de alguma forma, compartilha isso com outros chefes de família, porque eu acho que na situação atual que a gente tem, né, da sociedade, provavelmente você conhece muita gente que pode se beneficiar desse episódio. Então, por favor, faça esse
exercício que leva aí alguns segundos de mandar isso para outras pessoas, para que elas também possam entender o tamanho do buraco onde elas estão se enfiando. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.